Boa noite, meus irmãos. Dando início a mais um estudo, uma reflexão de segunda-feira, em que, se nós não estivéssemos vivendo esse momento chamado de isolamento social, de pandemia, em função do coronavírus, estaríamos agora na Escola Jesus Cristo, iniciando os trabalhos do Grupo Emanuel. Então, com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita dedicação, e pedindo ao plano espiritual que me inspire nesse momento para que eu possa ser efetivamente um meio para que as reflexões dessa noite sejam as mais proveitosas. Que Deus me inspire, que nos proteja e ilumine os nossos corações nessa noite. Eu começo iniciando com uma leitura de uma mensagem do livro Antologia da Espiritualidade, que é psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Maria Dolores, que se chama Oração Íntima. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me deixes condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje, naquilo que eu sinta, pensa, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira sem que o queiras. Não me aprove, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor de toda bondade, misericórdia e justiça. Mais uma vez, Senhor, estamos em Teu nome, buscando refletir as mensagens, os ensinamentos, Jesus, o nosso Mestre. Ajuda-nos a ser o meio, o caminho, para que essas reflexões toquem a todos os nossos corações. Que possamos, Senhor, refletir sobre cada palavra lida, sobre cada exemplo dito, sobre cada mensagem, Senhor, que com certeza é para cada um de nós, Senhor, sem dúvida, que precisamos do conforto, do consolo, da Sua mão a nos guiar. Ajuda-nos, Senhor, a refletir em Seu nome, que assim seja. A mensagem desta noite, que foi escolhida para a nossa reflexão, ela está no livro Chico Xavier Pede Licença, que é um livro psicografado por Chico, pois temos mensagens de espíritos diversos, mas que Chico tem um companheiro, né, que é o Herculano Pires. E aí, inicialmente, eu gostaria de explicar um pouco como que acontece, como é que esse livro foi feito. E logo no início nós temos não um prefácio, mas dois prefácios. Um prefácio de Emanuel, que se chama Os Apartes do Além, e um prefácio do Herculano Pires, um prefácio de Emanuel chamado A Parte de Amigo e um prefácio do Herculano Pires chamado Os Apartes do Além. Na verdade, esse livro surge a partir de conversas antes, conversas edificantes antes de encontros que eram realizados em Uberaba com Chico. E alguns assuntos, diz até no capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 34 desse livro, que se chama Deus e Nós, o assunto principal é se somos seres autômatos
ou livres? Se nós temos a liberdade a nos guiar para que possamos agir, ou se somos, na verdade, guiados e não temos a liberdade de pensar, de sentir e de agir, de acertar ou de errar. Quem é efetivamente o responsável pelos nossos atos? E aí, Chico começa logo no início a falar sobre esse capítulo. Ele diz assim: reunião de estudos em Uberaba, grupos de visitantes de diversas cidades participam do trabalho e a preocupação geral era a ideia de Deus. Muitas indagações, inclusive esta: o homem é livre ou é um autômato perante Deus? Aberto o livro dos Espíritos, de Chico aqui no livro, caiu a pergunta 558, onde se afirma que os Espíritos são os ministros de Deus. Vamos ler o que diz a pergunta 558, que está no capítulo 10 das Ocupações e Missões dos Espíritos. Diz assim: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Responde os espíritos: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então foi baseada nesta questão se somos seres livres ou autônomos, ou seja, comandados por Deus, autômatos perante Deus, e se baseia numa pergunta, e Chico nos escreve logo depois a respeito. Parecíamos estar num clima de respostas e indagações de ordem geral, e os comentários de nossos irmãos presentes foram muito valiosos. Na fase terminal, o nosso caro Emanuel escreveu por nosso intermédio a página que ele próprio intitulou Deus e Nós, que envio ao estimado amigo na suposição de que ele possa servir as nossas reflexões com o apoio de sua palavra. Então aqui já começamos a explicar como vai funcionar essa reflexão desta mensagem, que começa com uma questão, e Emanuel traz o seu apoio e os seus estudos, a sua mensagem, para ajudar nessa reflexão, se somos seres livres ou não. E essa mensagem Chico repassa para Herculano Pires. Deixando bem claro, a mensagem, o texto é estudado e apresentado por Herculano Pires, que se intitula Irmão Saulo. E aí logo me veio uma curiosidade, se era uma mensagem psicografada ou não. Não é uma mensagem psicografada, mas Herculano Pires e Chico Xavier, durante 20 anos, tinha uma coluna diária de espiritismo nos diários associados com o pseudônimo Irmão Saulo. Então, o Irmão Saulo era o pseudônimo usado por Herculano Pires numa coluna diária que durante 4 anos manteve no mesmo jornal uma coluna com parceria com Chico Xavier. Então, é baseado, e aí surgiu o título Chico Xavier pede licença. Então, nós vamos começar fazendo a leitura da mensagem que Emanuel ofereceu àqueles que estavam fazendo o estudo em Uberaba e que ele intitula Deus e Nós, respondendo se somos seres livres ou autônomos, ou autômato perante Deus. Começa Emanuel: Deus nos garante a vida. Cabe a nós, outros, aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito.
Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada um. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. A mensagem dessa noite nos invoca a fazer uma reflexão sobre o livre-arbítrio. Como Emmanuel, de forma sempre muito didática e muito sábia, nos apresenta, Deus nos garante, Deus nos provê, Deus nos ilumina, Deus nos alimenta, Deus suscita as circunstâncias, as oportunidades, Deus cria a possibilidade, Deus concede a nós o dom do falar, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, Deus espalha recursos e quantos recursos Deus nos dá, com as infinitas oportunidades, Deus sugere o bem, Deus cria a semente, Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber, Deus estabelece o pensamento livre. Deus caminha junto a nós, como disse Emmanuel, em todos os lugares, Criador e criatura estão juntos. Deus nos guia, Deus nos acolhe, Deus nos ilumina, Deus nos dá a oportunidade, Deus nos oferece o poder da fala, o poder de olharmos, de ouvirmos. E cabe a nós, no nosso livre-arbítrio, o que fazer com tantas dádivas divinas, com tantas possibilidades divinas. E o que temos feito? Existe um livro chamado O que Faria Jesus, né? Nos nossos passos, o que faria Jesus? Esse eu acho. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o nome do livro. É um livro, inclusive, evangélico. E aí essa é a pergunta. O que faria Jesus? O nosso livre-arbítrio tem que estar embasado nesse momento. A mensagem de Emmanuel nos coloca uma coisa que eu sempre ouvi de uma professora muito querida, de uma figura belíssima que Deus me concedeu a possibilidade de conhecer com clareza, devo talvez ter convivido com essa mulher maravilhosa em outros momentos, mas nessa vida ele me concedeu a oportunidade de reencontrar Dona Ruth Maria. E ela sempre dizia assim, que o plano espiritual não nos constrange. Deus não nos constrange. Deus nos envia, nos concede, nos possibilita, ilumina o nosso caminho para aquilo que somos capazes de receber. E essa liberdade, livre-arbítrio, é a possibilidade de decidir sobre o que fazer, essa liberdade temos. Não somos robôs. Não somos criaturas que somos comandadas.
a partir afiançam a nossa vida, e a nossa vida está, e a nossa vida está em nossas mãos. E com uma certeza de que Criador e criatura caminham juntos. Com uma certeza que Deus, a todo momento, nos dá luz, nos dá a paz, nos dá as bênçãos, nos dá o caminho, nos dá a verdade e a vida. Com essa certeza é que temos a possibilidade de decidir. Com essa certeza é que temos a certeza mesmo de que cabe a nós escolher o melhor caminho. O livre-arbítrio é o poder de escolha. Eu li um pensamento hoje de Johannes Johnny, que diz assim: livre-arbítrio é o poder de escolha entre o amor e a dor. Porque ao garantir a nossa vida, cabe a nós aperfeiçoar e engrandecer a nossa vida. Então, quando Deus nos garantiu a vida, nos garantiu a possibilidade de reencarnarmos, Ele nos garante a possibilidade de fazer uma vida, de construir uma vida, de aperfeiçoar o nosso caminho. Porque a nossa encarnação não é para que possamos perder, mas é para que possamos conquistar coisas a mais. Não nascemos para sermos derrotados. Nascemos para conquistarmos nossas vitórias. Não vitórias materiais, mas vitórias espirituais. De novo, repetirei uma das frases que aqui na mensagem de Emmanuel é a que mais me tocou. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. E no final, cada um segundo as suas obras. A nossa liberdade, a nossa conquista de aperfeiçoamento, de formação de cultura, de nos alimentarmos por amor e de sempre obtermos sempre o amor, do amor o que fizermos dele. De diante das circunstâncias, das possibilidades, vai depender de nós a escolha da ação e de utilizar esses recursos, essas possibilidades. Se Deus nos deu o dom de falar, que saibamos falar a coisa certa na hora certa. E que essa fala não venha só baseada na razão, mas e nem na emoção, que venha sendo balizada pela emoção, pelo sentimento, o sentimento do amor de Deus por nós. Quantos recursos a vida nos oferece para que possamos melhorar. Existe uma mensagem nesse livro, Antologia da Espiritualidade, de Maria de Lourdes, que é uma oração pela amizade. Nós estamos no mês de julho, no dia 20 de julho, é o dia em que nós sempre mandamos algum recado, que é o dia do amigo. E o amigo é um dos maiores recursos que Deus nos dá. A cada amigo, aí eu vou me lembrar de uma outra pessoa muito querida, que é Dona Ruth Monteiro. Dona Ruth Monteiro dizia assim, que em nossa vida nós temos vários tipos de amigos. Aquele que nos faz rir, aquele que nos ouve, aquele que está do nosso lado sem que a gente precise nem buscar. Quando menos esperando, ele está ao nosso lado. Quando menos esperando, ele liga para nós. Quando menos esperamos, ele pergunta assim: o que você tem hoje? Senti que você não estava bem, que você estava triste. Esse amigo, aquele que em silêncio faz muito por nós, sem que a gente saiba um ato sequer. Então, o recurso que Deus nos espalha por meio da amizade é um dos recursos mais valiosos que nós temos para as escolhas da nossa vida, para que possamos decidir sobre o melhor caminho. E aí, Herculano Pires, o irmão Saulo, como era o pseudônimo dele no jornal, ele dizia assim: Deus não cria autômatos, mas cria robôs.
que cria espíritos para a liberdade e para a responsabilidade. E ele faz uma comparação com a criança. Ele diz assim: no ventre materno e na primeira infância, a criança não tem liberdade. É presa das leis naturais, dominada pelos instintos, controlada pelos adultos. Mas quando acorda para a realidade de si mesma e do mundo, revela a vontade própria e começa a investir-se da sua liberdade individual. Hoje, inclusive, parece que as crianças estão acordando muito mais cedo para essa realidade do que na minha geração. Então, ele diz que nesse momento nós nos desligamos de Deus. E é claro que é simbólico isso, porque na mensagem de Emmanuel, em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. Então, nesse momento, diz irmão Saulo, se desliga de Deus, a criança, nós, que não somos crianças, nós nos desligamos de Deus e passamos a agir por nós mesmos. Sua volta a Deus será agora um religar que depende dele mesmo, uma volta consciente através das suas obras. Ele continua: essas duas coisas, liberdade e responsabilidade, livre-arbítrio, junto com ele, podemos abrir um parênteses, né? Logo depois da palavra livre-arbítrio, liberdade e responsabilidade. Fechamos. Todas as possibilidades, todos os recursos, tudo aquilo que Deus nos dá, que nos envia, o melhor que Ele nos oferece e que somos capazes de receber, esta oportunidade, esse provimento, a nossa garantia de vida, ela tem que ser fundamentada, fundada, basilada, efetivamente em dois pontos: liberdade e responsabilidade. Essas duas coisas, diz irmão Saulo, devem ser conquistas do próprio espírito. É na vida de relação, no processo social, nas nossas interações, nas nossas comunicações, nas nossas socializações, no mundo material e no mundo espiritual, que as nossas obras determinam a nossa evolução, o nosso crescimento. Diz Herculano Pires. O homem, antes de atingir esse plano de conquistas, de crescimento, de evolução, fundado na liberdade e na responsabilidade, fundado no caminho, na verdade, na vida, que garantiram a nossa vida, a nossa encarnação. O homem, antes de atingir esse plano de religar a Deus, de voltar para Deus, emprega a sua liberdade nas obras que realiza, pensando e agindo, criando e produzindo, na pauta, de novo, liberdade e responsabilidade na pauta dos princípios de causa e efeito. Isso esclarece Emmanuel, diz Herculano Pires. Então, nossa vida, nós não somos robôs. Nós não podemos nos responsabilizar sempre o outro dos nossos compromissos, porque são nossos os compromissos. A vida foi garantida para nós. E a partir do momento de que nós não somos mais crianças, que esse despertar para a vida, de estarmos assumindo nossas responsabilidades, esse é um momento nosso. O livre-arbítrio nos é dado e cabe a nós a escolha de qual possibilidade vamos caminhar. Existe uma mensagem de Emmanuel também, e que se encaixa muito nessa nossa reflexão, e que Emmanuel denomina 3 escolhas, está no livro O Essencial,
do livro essencial de Emmanuel. É o capítulo 13 desse livro. Ele diz assim: o discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Então, estou eu perguntando, como aqui, né? No momento das reflexões, das conversas, das indagações, nos trabalhos com Chico Xavier, várias indagações foram feitas e uma delas, que é o objeto da nossa reflexão de hoje, é se somos autômatos ou somos livres, né? E aí é a mesma questão. Dentro da nossa vida, que lei engloba todas as leis de Deus? Diz o orientador: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Ele faz aí uma interpelação e fala assim: se é lei, cabe a nós seguir. Isso mesmo, respondeu o orientador. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? Se temos lei, para onde vamos? Onde fica o livre-arbítrio se já existe uma lei a nos guiar? É como na lei da terra, né? Existem várias leis. Há quem diga, inclusive, que o Brasil é um país carregado de leis. Como eu digo, às vezes, nas minhas aulas com as minhas alunas na pedagogia, que política pública, seja ela de saúde, de educação, de trabalho, na educação, que é o meu ponto principal na faculdade, o que nós temos é políticas públicas educacionais, que que são consideradas diretrizes, que são consideradas nortes. Então, a diretriz maior da nossa vida é a lei do bem. E esta lei não nos tira o livre-arbítrio, que diz aqui, o orientador meditou em cima dessa questão, se é lei, como eu sou livre, se existe uma lei que determina o que eu tenho que fazer. O orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. Jesus diz isso. A cada um de nós será dado o que lhe cabe receber. Na mensagem de Emmanuel, ele diz: Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso mesmo, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções. Vejam bem como Emmanuel é claro e sábio. Peço licença um pouco para continuar a extrapolar um pouco o nosso tempo de hoje, porque é muito interessante as 3 escolhas diante da lei do bem. E ele diz que o Deus não é autor de violência, portanto, ele não nos constrange, ele não nos obriga. Temos escolhas, temos possibilidades, ele nos dá um recurso. E a cada um de nós, ele nos dá o melhor que podemos receber. Ele diz assim: podemos seguir a lei do bem, podemos parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, e, talvez a pior das escolhas, nos afastarmos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade: os que observam a lei do bem, ou seja, aqueles que se utilizam do livre-arbítrio, da possibilidade que nos é dada da vida, de escolher a lei do bem, ele diz, se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho se cansam e por vezes se demoram muito tempo na inércia desse cansaço. Ficam inativos muito tempo, retomando a marcha com muita dificuldade para a readaptação
as tarefas da jornada. E os que se distanciam, ou seja, aqueles que se afastam totalmente dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua escolha, da sua liberdade e responsabilidade, se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. E ele termina assim: compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. O nosso estudo de hoje é um estudo para que nós façamos isso. Temos escolhas, sim, não somos robôs, como diz Herculano Pires ou o irmão Saulo. Somos livres. E Deus nos deu a garantia da vida, Deus nos deu a inteligência, Deus nos ilumina com a razão, Deus nos alimenta através do amor, Deus suscita a circunstância, cria possibilidades, concede-nos o dom da fala, da oratória, da palavra, espalha recursos. E eu dei um exemplo aqui que para mim é um dos meus maiores riquezas e recursos que Deus me deu nessa minha vida, nessa minha pobre vida, né? Deus nos sugere, que é a amizade, né? Deus nos sugere o bem. Deus cria a semente, mas quem planta a semente somos nós. Quem rega o fruto somos nós. Quem dá luz junto com o sol à nossa vida somos nós. Dependendo de como nós façamos o uso desta semente, teremos frutos diversos. Então, cabe a nós, sim. E Deus e nós é amor, é discernimento, é o bem, é nos oferecer o melhor daquilo que nós precisamos receber. Deus nos dá tudo o que podemos receber. E os resultados das nossas escolhas vai ser como aqui nessa reflexão. Se continuarmos a seguir a lei do bem, a buscarmos na nossa ação, na nossa aplicação, o melhor de nós, nós cada vez mais estaremos nos aproximando da nossa melhoria espiritual, da nossa transformação espiritual. Se sentirmos cansados na vida que Deus nos deu, não devemos parar, buscarmos um caminho mais difícil. Mesmo cansados, não vamos e nós não podemos desistir. Vai levar um pouco mais de tempo, mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir transformar a nossa vida, sim. E se, por acaso, nós escolhermos o caminho mais difícil, estejamos certos. Os resultados serão aqueles que fizemos uso da semente. Mas os resultados podemos também estar certos. Deus está sempre com cada um de nós, porque Emmanuel coloca: em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. Que possamos, meus irmãos, cada um de nós, como hoje estava conversando um pouco antes com uma pessoa muito querida ao meu coração, Glenda Marta, né, eu dizendo assim: nós temos os nossos pecados favoritos, né? Que possamos ir nos desprendendo dos nossos pecados favoritos, que ao reconhecer que temos esses pecados favoritos, os nossos erros, as nossas fragilidades, não que sejam favoritas, mas que a gente sabe que elas estão ali, que possamos, se estamos no meio do caminho, Deus não nos constrange, Ele nos espera a cada momento. Ele nos dá o melhor para que possamos viver melhor. Que possamos refletir sobre isso. Nós não somos robôs, nós somos filhos de Deus e Ele nos garantiu a vida. O melhor que nós merecemos, nós temos. Vamos aproveitar esse momento.
que é a nossa vida, e fazer dela o melhor, garantir a vida, mas uma vida melhor. E esta vida melhor é que possamos aproveitar esta liberdade com responsabilidade. E os resultados serão aqueles, os melhores para nós. O resultado da paz, da consciência tranquila, do coração confortado, e que mesmo diante de uma dor, estaremos sempre fortalecidos, porque temos a certeza de que Deus garantiu a nossa vida, iluminando, nos suprindo de tudo que nos falta. Estejamos certos, Deus é o nosso Pai infinito de misericórdia, e que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Senhor de justiça e misericórdia infinita, diante de Ti, Senhor, nos colocamos pequeninos, crianças, ainda crianças, infantis em muitos momentos, indecisos e carentes do Seu amor, da Sua proteção e da Sua bênção. Mas sabemos também, Senhor, que mesmo crianças já crescemos. Ajuda-nos a manter o melhor da criança em nossos corações. O amor, a ingenuidade, a simplicidade e a crença, Senhor, como uma criança se sente protegida do lado dos seus pais. Que possamos segurar na sua mão e termos a certeza a nossa vida foi garantida e que a cada instante o melhor nos é dado. E que não há constrangimento. Nós podemos fazer a escolha, podemos decidir pelo nosso caminho. E que possamos, Senhor, com a sua bênção, com a sua proteção, Criador, e nós que somos pequenas e frágeis criaturas, que possamos ter a certeza de estarmos sendo guiados e protegidos a cada instante. Que o Deus não é o Deus que nos impõe de forma violenta. Ele nos liberta e, portanto, nos dá a liberdade de nossa escolha. Que possamos, Senhor, fazer a melhor escolha, a do caminho, a da verdade e da vida eterna, Senhor. Que assim seja.